Para a maioria dos homens, fazer barba se torna um tormento, pois há o risco de deixar muitos cortes ou arranhões no rosto e irritação na pele. Como resultado, em alguns lugares eles deixam áreas não barbeadas que só estragam a aparência. Para se livrar do medo da lâmina de barbear, você precisa saber como fazer barba corretamente. Quando o barbear não é feito corretamente, o procedimento não é bem sucedido. O que é fazer a barba? Fazer barba é a remoção da parte superficial dos pelos. Esse procedimento é aplicado aos homens desde a antiguidade para raspar a barba e o bigode. O significado de raspar outras partes do corpo se referia a cortar a cabeça para ficar careca. O ato de raspar o rosto e a cabeça dos homens egípcios começou por motivos práticos, pois na antiguidade os combates corpo a corpo eram constantes, e o cabelo permitia que o inimigo agarrasse convenientemente a cabeça e cortasse o pescoço. Na Rússia, o corte de barba e bigode começou sob o reinado de Pedro, o Grande, já em 1698. Naturalmente, essa inovação, como muitas outras, foi introduzida pela força. Como os homens não concordavam em raspar a barba, o imperador impôs impostos sobre o uso da barba. Ainda não se sabe qual era a meta que os homens daquela época tinham para si mesmos. De acordo com os pesquisadores, os pelos faciais e da cabeça eram removidos pelos seguintes motivos. A barba era um sinal de velhice e, consequentemente, de morte. Para prolongar suas vidas, os homens começaram a se barbear. A barba e o bigode atrapalhavam a alimentação. Os piolhos frequentemente começavam a se reproduzir na barba. Muitas pessoas se perguntam como fazer barba no rosto. Importante, nos tempos pré-históricos, usavam-se conchas e pequenos fragmentos de quartzo, porém afiados. Para esse fim, para fazer a barba, os homens precisavam praticar muito, pois as conchas foram substituídas por uma lâmina de barbear perigosa. Somente em 1901 a lâmina de barbear foi inventada. Já no final dos anos 70, surgiram no mercado os aparelhos de barbear descartáveis. No entanto, os homens modernos começaram a voltar aos métodos de barbear perigosos dos avós. Tipos de barbear. Os homens modernos começaram a fazer experiências com seus pelos faciais. Por isso existem vários tipos de barbear. Alguns deles devem ser examinados com mais detalhes para que você aprenda a se barbear sem irritação. Barba real. Ao contrário de muitos tipos, nesse método é usada uma lâmina de barbear perigosa. Como esse procedimento é realmente perigoso, os iniciantes correm o risco de sofrer um grande número de cortes e lesões se essa ferramenta for usada de forma inadequada. Para aprender a operá-la corretamente, você deve visitar um salão de beleza e ouvir as recomendações de um profissional. A barba real é melhor feita em um salão de beleza naturalmente. Poucos homens sabem o que é um Royal Shave, especialmente como fazer a barba sem irritação e sem consequências. Esse termo é familiar apenas para os profissionais. Deve-se observar. Na época da existência da realeza, a barba era feita por Brodebray. Os mestres respondem favoravelmente a esse método e o confirmam com os seguintes argumentos. A pele do rosto fica perfeitamente lisa e macia, nenhum vestígio de barba por fazer permanece no rosto. O efeito dura muito mais do que após o barbear com uma máquina. Esse método de remoção de pelos faciais prolonga a juventude da pele e evita rugas. Fazer barba com uma lâmina de barbear é o equivalente à esfoliação. A pele da pessoa fica limpa e saudável. Para realizar esse procedimento, você precisará das seguintes ferramentas: um creme para barbear, um barbeador de segurança, um instrumento de unção usado para criar espuma e aplicá-la na superfície peluda do rosto, o utensílio no qual a espuma será preparada, a pasta e a tira com as quais a lâmina de barbear será ajustada, creme a ser aplicado no rosto após o barbear. Importante, apesar de a borda de uma lâmina de barbear perigosa ter apenas 0,12 micron, a ferramenta durará anos, se não décadas. Barbear a seco. Muitas pessoas estão interessadas em saber como barbear o rosto sem irritação por meio do barbear a seco. Para esse método, você precisará comprar um barbeador elétrico. Antes do procedimento, é necessário lavar o rosto para remover a poeira e o sebo. Para isso, use produtos de limpeza. Depois disso, aplique álcool ou um produto para desengordurar a superfície do cabelo para que os fios fiquem secos e rígidos. Dessa forma, o barbear com um barbeador elétrico será muito mais eficaz. Você pode realizar o processo de barbear a seco usando uma máquina de barbear. Antes de fazer isso, você deve remover os pelos longos com uma tesoura. Recomenda-se usar apenas uma lâmina de barbear nova, pois ela é afiada. O que é importante nesse método? Na pele,
É necessário aplicar um gel ou espuma para barbear. Esses produtos podem ser substituídos por shampoo ou sabonete. O principal é que deve haver uma pequena queimada entre a lâmina e a pele. Os pelos devem ser raspados somente ao longo do seu crescimento. Graças a isso, é possível evitar irritações e cortes. Barbear clássico, assim como a real, é realizada com a ajuda de uma lâmina de barbear perigosa. Como é necessário dominar essa ferramenta, esse serviço é melhor realizado por profissionais. Se uma pessoa ainda quiser aprender a barbear o rosto dessa forma, deve saber como fazê-lo corretamente. Fato interessante: se um homem não se barbear nenhuma vez na vida, sua barba pode crescer até 8 metros de comprimento. Para um barbear clássico, você precisará das seguintes ferramentas antes do procedimento. O rosto deve ser necessariamente vaporizado, para que os pelos fiquem mais mácios. Depois disso, é aplicada uma espuma espessa do sabão ou outro produto para barbear. A lâmina de barbear deve ser segurada em um ângulo de 30 graus, em uma das 3 formas, dependendo de onde os pelos serão raspados. 2 pontos lâmina apontando para cima ou para baixo. O ângulo de varredura da lâmina de barbear está voltado para o pulso da mão, o dedo mínimo. Segura a ponta da lâmina de barbear. Uma característica especial do barbear com uma lâmina perigosa é que você deve esticar cuidadosamente a pele durante o processo. Os movimentos devem ser direcionados para trás e contra o crescimento dos pelos. O principal é fazer barba sem irritar a pele. Uso de máquinas de barbear reutilizáveis. Para o reutilizável, são usadas lâminas de barbear em forma de T, nas quais as lâminas são forçadas. Essas ferramentas têm muitas vantagens sobre as lâminas descartáveis, já que removem os pelos muito melhor. A pele fica lisa e limpa. Ao trabalhar com um tiar, você também pode ferir algumas áreas da pele. Para evitar que isso aconteça, é necessário seguir a técnica correta de depilação. Antes de tudo, lembre-se de que, no processo de barbear, a lâmina deve estar em um ângulo de 30 graus. O procedimento deve ser realizado lentamente, removendo gradualmente a cobertura de pelos. Para evitar lesões, as lâminas não devem ser pressionadas com força contra a pele. Regras de barbear. Para barbear adequadamente a vegetação do rosto, é necessário seguir as regras. Isso é especialmente verdadeiro para homens jovens que começaram a usar a unção e a lâmina de barbear. Adolescência. A primeira vegetação no rosto de um menino aparece durante a puberdade. Ao mesmo tempo, os meninos têm atitudes diferentes em relação a este estágio de amadurecimento. Eles querem saber como raspar a penugem que apareceu, mas nem todos consultam o pai antes do procedimento. A maioria conta seus problemas aos amigos. Deve-se observar: se a criança começar a raspar a primeira vegetação muito cedo, isso pode ter consequências desagradáveis, especialmente se ela tiver acne no rosto. Os cosmetologistas aconselham que a primeira vez que se usa lâminas de barbear não seja antes dos 18 anos de idade. Preparação da pele. Antes do procedimento de barbear, a pele do rosto deve necessariamente ser vaporizada. Para fazer isso, você pode ir ao chuveiro ou colocar uma toalha quente no rosto. Para pessoas com cerdas macias, um óleo especial para hidratação é adequado. Para as pessoas com cerdas duras, recomenda-se o uso de uma espuma espessa. Ela também deve ser aplicada nas áreas depiladas, para que a pele receba os nutrientes incluídos na composição. Barbear-se com um barbeador elétrico. O barbeador elétrico pode ser usado tanto a seco quanto úmido. Nesse caso, é necessário seguir as regras de preparação do rosto para o procedimento. Em primeiro lugar, é necessário hidratar a pele do rosto para que os folículos capilares inchem e os pelos se fixem, o que facilitará o barbear seco e úmido. É possível fazer a barba úmida e seca com um barbeador elétrico. Se for usado o barbear úmido, deve-se aplicar gel ou espuma na pele. Ao final do procedimento, a superfície da pele é tratada com loções ou cremes especiais que acalmam a pele e evitam irritações. Após o barbear, a lâmina de barbear deve ser sempre limpa, para que a ferramenta possa funcionar por muito tempo. Barbear-se com uma lâmina de barbear. Algumas pessoas se perguntam como se barbear adequadamente com uma máquina, de modo a não irritar a pele. Não dê ouvidos aos conselhos de amigos que recomendam raspar os pelos contra o seu crescimento. Isso causará inflamação e erupções cutâneas na superfície da pele. Importante: os pelos do rosto, dependendo da área, crescem em direções diferentes. Para determinar isso, basta passar a mão sobre o rosto. A pele do rosto, como nos casos acima, precisa ser vaporizada, o que facilitará o trabalho da lâmina de barbear. O procedimento deve começar com as bochechas, depois passar para o pescoço e o queixo. No final,
A área acima dos lábios é processada. Cuidados com a pele após a depilação depois de fazer a barba. Aplique gel de barbear no rosto. Esse produto não apenas acalma a pele, mas também alivia a irritação e interrompe o crescimento da barba por um tempo. Você pode substituir esse remédio pelo suco de aloe vera. Para isso, basta lavar a folha, cortá-la em duas partes e esfregá-las no rosto. Contraindicações e possíveis consequências. Como os pelos são um fenômeno natural e são cortados por iniciativa própria, não é de surpreender que, após o procedimento, haja consequências na forma de irritação ou pelos encravados. A irritação na pele ocorre como resultado de uma preparação inadequada para o procedimento. Causas da irritação da pele. Esse problema aparece nos seguintes casos: o rosto não é preparado adequadamente para o procedimento, foram usados produtos cosméticos de baixa qualidade, a pessoa se barbeou com uma lâmina cega, o procedimento foi realizado contra o crescimento dos pelos, a pessoa repete frequentemente o procedimento de depilação. Pelos encravados. Os pelos crescem na pele se o homem se barbeia com muita frequência. Então, a superfície se torna mais grossa e um pelo fino não consegue romper a crosta. A causa do crescimento interno pode ser a roupa apertada. Esse é mais o caso das mulheres que usam lâmina de barbear para remover os pelos das pernas, da área íntima e das axilas. Mito sobre o crescimento rápido dos pelos após a depilação. Não acredito nas histórias de que os pelos começam a crescer mais rápido ou ficam mais rígidos após a depilação. Esse fator é influenciado apenas pela predisposição genética. Além disso, quando um cabelo é cortado, sua parte superior parece mais grossa porque é simplesmente embotada. Além disso, a cobertura do cabelo em áreas individuais cresce de forma diferente, o que é bastante normal. Qual sistema de barbear escolher? Os homens modernos estão cada vez mais começando a voltar ao passado. Não pense que somente os profissionais podem usar uma lâmina de barbear perigosa. As pessoas comuns também aprendem a manejá-la com maestria. Especialmente porque o procedimento de barbear dá muito prazer aos representantes do sexo forte, pois, junto com a remoção dos pelos, ele recebe uma massagem facial. Qual é a diferença entre fazer barba para homens e mulheres? Para um barbear feminino perfeito, é necessário usar somente lâminas de barbear femininas, que são feitas com os pelos do corpo da mulher em mente. Essas lâminas são equipadas com almofadas especiais que protegem contra cortes. O cabo também é disposto de maneira especial, de modo que é possível alcançar locais de difícil acesso. Características do barbeador masculino. Os homens depilam uma área muito menor de pelos diariamente. O procedimento é realizado na frente de um espelho, o que é muito conveniente. Além disso, os pelos do rosto masculino são rígidos e crescem em uma determinada direção. Características da depilação feminina. As mulheres, ao contrário dos homens, dificultam muito mais o procedimento de remoção dos pelos, pois nem sempre enxergam a área que precisa ser limpa da vegetação. É preciso fazer isso pelo toque. Isso explica porque é necessário usar apenas uma lâmina de barbear feminina. Os pelos crescem de forma caótica e muito mais rapidamente do que nos homens. Para a depilação feminina, deve-se usar somente lâminas de barbear feitas especificamente para essa finalidade. Precauções de segurança. Ao usar uma lâmina de barbear, é necessário agir com cuidado, sem movimentos bruscos. Eles devem ser suaves e confiantes. Nesse caso, é possível evitar cortes. Se acontecer de você deixar um ferimento após o barbear, ele deve ser desinfetado imediatamente. Para um homem moderno, é importante ter uma barba bem feita. Isso é um sinal de que o homem se cuida, está sempre limpo e arrumado. Para uma garota, também é muito importante ter uma pele lisa. Portanto, e para elas, a depilação se torna um procedimento diário habitual.